paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. É uma bênção para nós termos a oportunidade de juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. Estamos caminhando na nossa leitura sequencial e hoje nós vamos iniciar um novo livro, o livro de Esther. Vamos ler esse livro, o Senhor tem nos dado uma bênção de cada dia prosseguirmos. Fizemos a leitura do livro de Neemias, que foi o livro anterior. Vimos ali como o Senhor operou na reconstrução da cidade de Jerusalém, dos muros, o templo, os dois livros anteriores, Esdras e Neemias, falam dessa reconstrução quando o povo de Israel retornou do cativeiro babilônico e eles ali fizeram a reconstrução do templo, dos muros da cidade de Jerusalém. E hoje nós vamos ler o livro de Esther, que é um livro que aconteceu aí nessa época, esse fato aqui do livro de Esther, que nós vamos ler, aconteceu nessa época aí dessa reconstrução. Amém? Vamos ler o capítulo 1 do livro de Esther. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real segundo o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bista, Arbona, Bigtã e Abagtá, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã,
os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. E fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isto se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Amém, irmãos? Fizemos então a leitura do primeiro capítulo do livro de Esther, esse livro aqui que conta a história desta que vai ser a rainha, né? Esther, o livro leva o seu nome, e vimos aqui que era o reinado de Assuero. Ele estava ali dando uma grande festa, convidou todos os príncipes e os reis dos povos ali que lhe eram submissos, né? E ele queria mostrar a grandeza, a excelência ali do seu reino. E houve um tempo, um momento em que ele determinou que a rainha, que era ali a sua esposa, se apresentasse diante dos reis, todos que estavam ali. Ela era muito bela, nós lemos isso aqui na palavra, e nós vimos que ela estava dando um banquete para as mulheres, e ela recusou-se estar na presença do rei Assuero. E ali ele tomou conselho com aqueles que estavam ali do que se deveria fazer, e chegou-se ali ao consenso de que ela não entraria mais na presença do rei. Essa seria a determinação do rei Assuero a respeito dela, para que aquele comportamento dela não se replicasse entre todas as mulheres que poderiam desprezar o seu marido, assim como Vasti teria feito com o rei Assuero. E nós vimos ali o último versículo, né, desse primeiro capítulo, que disse que cada homem, essa foi a ordem do rei Assuero, cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Amém? Então, esse é o início desse livro maravilhoso, que é o livro de Esther, e nós vamos encerrando
o episódio por hoje e Esté, a partir do próximo capítulo, já vai entrar aqui nessa história. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.